Drenando o Titanic. Por um século, o Titanic esteve escondido na escuridão a cerca de 4.000 metros de profundidade no Atlântico. Mas agora, uma nova investigação está prestes a drenar o oceano, tirar o navio do Atlântico e revelar o naufrágio. O Titanic como nunca foi visto antes. E à luz do dia, descobrimos novas peças críticas de provas antes não visíveis. De goivas gigantes no fundo do oceano, até danos causados pelo iceberg que o cortou ao meio. Uma equipe de cientistas equipados com ferramentas cortantes agora desvenda os antigos mistérios do desastre que pode reescrever a história do Titanic. Drenado. Este é o naufrágio do Titanic como nunca foi visto antes. É o navio mais famoso de toda a história. O Titanic. Desde o momento em que os transatlânticos estão competindo para serem o maior, o mais rápido e o melhor, o RMS Titanic é uma maravilha tecnológica. Quando é lançado ao mar em 1912, é o maior objeto em movimento feito pelo homem no planeta. Um navio inafundável. Mas por volta dos 4.000 quilômetros na sua primeira viagem, o desastre. – 1.500 passageiros e tripulantes arrastados para as profundezas geladas. E mais de um século depois, não sabemos exatamente o que aconteceu naquela noite. Como ele afundou e se partiu. Centenas de passageiros e tripulantes testemunharam a tragédia e viveram para contar a história. Mas apesar disso, ainda existem inúmeras perguntas sem resposta. Temos muitas informações históricas, mas muitas vezes há contradições nesses registros históricos. Mesmo as testemunhas vivas do naufrágio do Titanic tiveram muitas percepções diferentes de como o naufrágio ocorreu. Então, a melhor maneira de desvendar algumas dessas perguntas é usando a ciência. Exploradores descobriram primeiro os destroços do Titanic em setembro de 1985. Ali, olha ali! Eu tô vendo! Encontramos! Foi um bom trabalho. Parabéns, equipe. Desde então, mais de 20 expedições voltaram ao navio. 4.000 metros abaixo. Este é um lugar tão estranho como a superfície da Lua. Apenas alguns metros do casco do Titanic são visíveis nos faróis do explorador. Ninguém nunca foi capaz de ver toda a destruição ou mesmo encontrar as bordas do navio. No passado, tentar entender o Titanic com a tecnologia existente era como tentar desenhar um mapa do centro de Manhattan, da altura de um prédio de 10 andares, em um veículo que está com as janelas embaçadas. É um breu e você está tentando olhar por meio de uma lanterna. Desafiador, no mínimo. Pistas essenciais para compreender a catástrofe ainda escondida na escuridão. Agora, uma equipe de cientistas financiada pela administradora legal dos destroços, a RMS Titanic Inc., é chamada para mudar tudo isso e trazer o Titanic para a luz do dia pela primeira vez. Uma investigação épica de alta tecnologia para descobrir exatamente como e por que ele afundou. O projeto de mapeamento do Titanic. A missão: usar a tecnologia de mapeamento sonar para digitalizar cada parte do naufrágio e construir um modelo digital preciso do Titanic enquanto está no fundo do oceano. Seus dados permitirão praticamente retirá-lo do mar.
tirar trilhões de litros do Oceano Atlântico e a 4.000 metros de profundidade e revelar o Titanic inafundável, drenando o fundo do oceano. Mas digitalizar o fundo do oceano não é uma tarefa fácil. Veículos subaquáticos autônomos, os VSAs, têm que mergulhar fundo a 3.600 metros de profundidade. É incrivelmente desafiador trabalhar no Titanic. É perigoso, é um lugar muito perigoso. Os investigadores programam os VSAs para uma varredura 10 metros acima do naufrágio. Os drones subaquáticos enviam sinais medindo as variações de altura profunda nos mínimos detalhes. Eles cruzam o naufrágio e o fundo do mar como se estivessem cortando um gramado gigante. Cada passagem digitaliza uma faixa de 50 metros, reunindo milhões de pontos de dados. Depois, a equipe implanta um controle remoto ligado por um cabo para capturar milhares de imagens digitais de cada ponto do naufrágio. Todos os dias, esses veículos voltam com alguma nova informação sobre o que estava no fundo. Uma maré de novos dados vem à tona. Mais de 160 horas de vídeo. No total, 37 terabytes de dados. Mas demora para ver o conteúdo. Ao longo das próximas semanas, os bancos de computadores trituram os dados brutos, transformando milhões de pontos sonares em um modelo complexo do naufrágio. Me lembro de todos nós sentados ao redor do computador quando, pela primeira vez, estávamos construindo a camada 3D e vendo a proa e a popa em tantos detalhes. Estávamos sorrindo para a tela. Olhar aqueles dados e ver aquilo tudo pela primeira vez foi muito incrível. Ao mesmo tempo, o especialista em visualização Bill Land começa a juntar milhares de imagens individuais do naufrágio. Uma tarefa que ele e sua equipe no Instituto Oceanográfico Woods Hole levaram 6 meses para completar. Foi um processo muito longo e tedioso. Havia mais de 200 outros mosaicos que tínhamos feito para a interpretação local e para o futuro trabalho arqueológico. Estas imagens de alta definição, juntamente com a digitalização 3D, agora podem desbloquear uma nova visão do Titanic. Um naufrágio que estava coberto na escuridão por mais de um século. Já faz 4 anos que a produção começou. Mas agora, podemos revelar uma paisagem extraordinária. Tirar o navio do Atlântico. A quase 4.000 metros de profundidade, paredes gigantes de aço emergem para o céu. A luz solar atinge a plataforma mais uma vez. E inúmeras pistas do desastre começam a surgir. Este é o naufrágio drenado do Titanic. Nós drenamos o Titanic. E pela primeira vez, podemos ver o navio em sua totalidade. Em detalhes sem precedentes. Agora, os investigadores podem mapear os limites do local. E os arqueólogos podem ter uma visão geral de um naufrágio que esteve escondido por mais de 100 anos. É quase como se o nevoeiro fosse dissipado. Agora podemos começar a ver através da escuridão perpétua. A ideia de drenar o Titanic mostra o local em uma perspectiva totalmente diferente. Não é impenetrável. Está na nossa frente para ser explorado. Os destroços do Titanic estão distribuídos por 1,5 km² no fundo do oceano.
o equivalente a cerca de 200 campos de futebol. O local do RMS Titanic pode ser descrito basicamente em duas grandes características: a proa e a popa, que ficam cerca de 800 metros de distância com numerosos campos de destroços. Ao todo, existem 5 campos de destroços espalhados, cada um com fragmentos do navio e objetos que saíram assim que afundou. As perspectivas deslumbrantes, desencadeadas pelo novo modelo, trazem o Titanic de volta à vida. Agora sem água, sua história é apresentada em vista plena. As pessoas pensam que a ciência está acima da emoção, mas quando a gente olha para o deck e sabe que ali muitas pessoas se despediram umas das outras, esses são pontos importantes sobre o navio. As grades de proteção, onde naquela noite congelante, pais abraçaram seus filhos, os colocaram nos botes salva-vidas e se inclinaram para ver pela última vez seus entes queridos. A vigia, onde passageiros presos no deck inferior viram o céu estrelado pela última vez, enquanto o navio afundava sob as ondas. E até o mastro da Gávea, onde a voz do vigia Frederick Fleet quebrou o silêncio da noite quando viu pela primeira vez o iceberg se aproximando. As âncoras emblemáticas do Titanic, de 8,5 toneladas ainda no local, brilharam na luz do dia pela primeira vez após mais de um século. E com o oceano agora drenado, a enorme seção da proa emerge do fundo do mar. Apesar da violência do naufrágio e de todo esse tempo submerso, o que está dentro daquela proa em particular também é uma sensação fantasma do navio que era. Na proa estavam muitas das mais luxuosas características do navio. A grande escadaria, com a altura de 5 decks. A piscina aquecida, reservada apenas para os passageiros da primeira classe. E a academia de última geração, posicionada logo acima do deck do navio. O modelo revela quão intacta esta seção do navio realmente está. Embutida no fundo do oceano, exposto quase perfeitamente de pé, o exterior fantasma do Titanic parece navegar no fundo do mar. E sua proa separando a lama quase como água. Com 12 metros da proa acima do fundo do oceano, um total de 20 metros deve estar enterrado, o equivalente a um prédio de 6 andares. Usando a profundidade esculpida no fundo do mar, os pesquisadores estão redefinindo seus cálculos da velocidade durante o impacto. Sua descida foi muito boa. Teve seu nariz aerodinâmico voltado para a direção do destino. Por isso não houve choque. Não foi particularmente violento até o último momento. Uma vez separada do resto do navio, a proa afundou rápido, a cerca de 55 km por hora, a um ângulo de 15 a 30 graus. Seu impacto com o fundo do mar foi como se um caminhão gigante de 31 toneladas tivesse batido em muita neve. Quando a proa finalmente chegou ao fundo, ele se chocou com a sujeira em quase todo o caminho até as âncoras. Sem a escuridão das profundezas, fica claro, aqui o impacto está congelado no tempo. A investigação ainda está analisando os dados, na esperança de aprender mais sobre como a proa chegou ao fundo. E o fato da proa estar intacta significa que eles também podem examinar o mistério mais emblemático do Titanic: o impacto do iceberg. O relatório oficial de 1912 do acidente parece sugerir que o iceberg fez um corte gigante de 100 metros no lado direito do navio, arrancando mais de 1/3 de todo o casco.
No entanto, os registros das testemunhas vivas provam que o Titanic levou cerca de 2 horas e meia para afundar. Os pesquisadores estão confusos. Um buraco de 100 metros certamente teria afundado o Titanic em questão de minutos. O explorador oceânico P.H. Nergolade fez 30 viagens de 3.600 metros até o Titanic, mas nunca viu um corte de 100 metros. Estávamos tentando achar onde o Titanic bateu no iceberg. Por que foi assim? Por que vimos alguma rachadura? Por que é uma rachadura aqui e não ali? Nergolade e sua equipe agora se voltam para o mosaico de alta resolução dos destroços para ver que prova pode haver. Esta visão do perfil da proa foi feita com mais de 3.000 imagens. Os mosaicos do perfil mostram o Titanic de uma forma que nunca se viu antes. Ninguém tinha feito uma visão do perfil da proa do Titanic nos 25 anos que as pessoas iam no navio. Novamente, mesmo com estas imagens nítidas, eles não encontram nenhum sinal de algo que se aproxime de 100 metros cortados no casco. No entanto, quando eles se voltam para a filmagem, os pesquisadores podem ver áreas muito menores de danos por impacto. O dano real do iceberg parece estar confinado a cerca de 100 metros do comprimento da proa. Não era um corte e não eram dezenas de pequenos cortes. O tamanho desses buracos no casco somam apenas 1 metro quadrado. Uma quebra desse tamanho permitiria que 1.400 litros de água do mar jorrassem a cada segundo. E quando eles analisam a rapidez com que isso teria afundado o Titanic, o resultado pode ser de 2 horas e meia. Exatamente o tempo que o navio demorou para afundar. Um grande mistério está resolvido. As pesquisas confirmaram ainda que o corte gigante é ficção. E que o iceberg fez apenas pequenos furos abaixo da linha d'água, que juntos foram suficientes para desencadear um desastre. Mas para a equipe, há uma pergunta ainda maior que o nosso novo modelo pode solucionar. Quando? E onde o navio foi cortado ao meio? Como a proa se separou da popa por impressionantes 600 metros? A resposta está aqui, em plena luz do dia. No fundo do mar drenado, nos destroços expostos do Titanic. Estamos descendendo o Oceano Atlântico, drenando suas águas para revelar os destroços do Titanic. Esta é a aparência do navio hoje, sem os 4.000 metros do breu do oceano bloqueando o sol. 600 metros além da enorme seção da proa, no coração dos campos de destroços, está a popa desmembrada, a parte traseira do navio. É o segundo maior fragmento, com 120 metros de comprimento. Mas é óbvio que está numa condição muito diferente da proa. A popa está uma bagunça, parece que foi rasgada como papel. A popa hoje está um perfeito caos. Alguns dos componentes da enorme popa de metal ainda estão intactos, como os motores de 12 metros de altura, cada um do tamanho de uma casa grande. Mas nosso modelo, altamente detalhado, mostra também os decks em colapso, como se tivessem esmagado juntos, vigas de aço pesadas, torcidas e despedaçadas como palha. É difícil descobrir o que se está vendo. Para mim se parece com peças metálicas gigantes no fundo do mar, mas é difícil saber se é uma peça do navio.
Por que está numa condição tão ruim? Os pesquisadores têm se esforçado para explicar totalmente isso. A seção da polpa tem seus problemas de interpretação porque está completamente quebrada. Mas dentro do modelo, há uma pista vital. Algo que pode desbloquear a violenta história da polpa. No mapa acústico, podemos ver que a polpa estava girando no sentido anti-horário. É uma marca enorme, esculpida no fundo do mar, quando a polpa deu o impacto. Os cientistas agora podem ler as pistas e interpretar como a polpa impactou o fundo do mar. Você pode ver muito bem quando a proa atingiu o fundo. A polpa ainda estava girando. E você pode ver o fundo do navio no porto, mostrando que a polpa estava girando no mesmo momento. As marcas permitem que os investigadores trabalhem na velocidade do impacto. Acontece que a polpa estava se movendo na água a 80 km por hora. As forças brutais da batida caótica no oceano em alta velocidade ajudam a explicar por que a polpa está tão danificada, enquanto a proa hidrodinâmica foi cortada corretamente na água e permaneceu praticamente intacta. Num avião danificado em pleno voo, o ar vai ficar sobre a fuselagem do avião e arrancar as peças. A mesma coisa provavelmente teria acontecido com a rápida desintegração da polpa do Titanic. Primeiramente, grandes pedaços saíram. E depois, uma vez que a estrutura resistiu, pequenas peças do navio começaram a flutuar. Os investigadores acham que a água de alta pressão pode ter encontrado um caminho para a estrutura interna do navio, batendo em suas paredes interiores. Uma vez que o casco é separado da estrutura, a água irá entrar no navio, vai formar uma invasão. Todas essas paredes interiores eram de madeira e não tinham nenhuma chance. A água começou a vir com força total. Elas foram destruídas. Para a equipe, essa é mais uma prova do porquê a polpa agora parece um enorme acidente de carro, enquanto a seção da proa permanece intacta. É outra resposta para o mistério. A investigação agora já esclareceu como as duas principais seções do navio chegaram ao fundo. Também mostrou como elas impactaram e por que estão tão diferentes. Mas ainda há uma grande pergunta para solucionar. Como e quando o Titanic se partiu? Com tecnologia de ponta, drenamos as profundezas do Oceano Atlântico e expusemos o local de descanso final do Titanic. Depois de 100 anos de escuridão, os decks mais uma vez aquecem no calor do sol. Entre a proa e a popa, um enorme campo de destroços se estende por centenas de metros. Para os investigadores, é uma visão que nunca viram antes. Cada peça é uma possível pista para resolver o mistério de como e por que o Titanic se partiu. Por anos, a teoria dominante era de que se dividiu em duas partes na superfície. Como a proa afundando se inclinou para baixo, isso levantou a polpa para o ar, e seu próprio peso insuportável se tornou maior. O navio se partiu na metade. Mas agora, com o oceano drenado, novas pistas estão surgindo que poderiam desafiar essa teoria. Olhando o modelo em que os destroços caíram no fundo do oceano, os investigadores podem refazer a forma como caíram do navio.
Eles vão usar esse registro forense para obter uma imagem precisa de como e quando o navio se despedaçou. Mas conseguir a resposta vai exigir um grande esforço. A equipe deve verificar todos os novos dados subaquáticos para identificar e marcar a posição de todos os objetos possíveis e construir um enorme mapa digital dos artefatos do fundo do oceano. Inclui as posições dos 500 objetos ou mais que expedições anteriores recuperaram do naufrágio. É um catálogo de tesouros, estátuas ornamentais da grande escadaria do navio, lustres que pertenciam ao fumódromo da primeira classe e a louça mais elegante do melhor restaurante do navio. Até um dos sinos de bronze do Titanic e peças de equipamento náutico da ponte do deck. Cada objeto precioso é um ponto de dados crítico e pode ajudar a reescrever a história de como o navio se partiu. Os modelos que estavam surgindo neste remapeamento do local não se encaixam em nenhum dos modelos tradicionais que estavam lá antes. O trabalho levará anos para ser concluído. Há copos de café, pratos de jantar, pedaços de lustres, bancos do deck. Está cheio de objetos do navio e de objetos pessoais também. Cada ponto no mapa também é uma história em si. Um marco que revela um detalhe de uma vida humana. Estas foram todas as pessoas reais que viveram, que tiveram pessoas que as amavam. E as famílias que foram afetadas pelo que aconteceu naquela noite. Alguns artefatos são altamente pessoais. Joias delicadas que um dia podem ter enfeitado o pescoço de uma mulher da alta sociedade e frascos de perfume, ainda com seu precioso líquido dentro. É um momento muito bonito e muito emocionante ver todos os pertences ali, no chão. É uma história visual daquela tragédia. Após anos de pesquisas, Alex Klingelhofer agora pode relacionar alguns destes pertences a indivíduos específicos. Este é um relógio de bolso que foi fabricado na França. Ele ainda tem as marcas. Provavelmente parou quando foi imerso na água. O relógio veio deste ponto, no campo de destroços, a 337 metros ao sudeste da popa. Pertencia a Thomas William Solomon Brown. Ele era um hoteleiro da África do Sul e ia recomeçar a vida com a família na parte ocidental dos Estados Unidos. Ele não sobreviveu, mas a esposa e a filha Edith sobreviveram. Outros passageiros até deixaram para trás vestígios escritos ainda legíveis de suas vidas depois de um século na água. Um caderno encontrado a 283 metros da popa, no campo de destroços a oeste, pertencia a um passageiro jovem da terceira classe, Edgardo Samuel Andrew. Ele tinha 17 anos. Quando se olha para os pertences dele, encontramos livros escolares. Ainda pode ver a escrita aqui mesmo manchada. Ele usou um lápis e o lápis se manteve legível. Aqui, nesta página, ele estava escrevendo seu nome. Acho que estava praticando escrever seu nome do jeito certo. Você começa a ver que esse menino estava viajando sozinho na terceira classe para a América. Edgardo esperava dar uma vida melhor para si mesmo, como tantos imigrantes que viajam para o novo mundo. Infelizmente, Edgardo não sobreviveu à viagem. Por isso é talvez um objeto tão comovente.
porque são suas últimas anotações. Terminou a escola, jogou seus livros escolares nesta mala e dirigiu-se para a América. E esta é a última coisa que sabemos dele. Há muitos outros objetos que a equipe espera examinar melhor, alguns com o potencial de aprofundar o lado humano da tragédia. Muitas vezes a história engole as pessoas comuns. Todos nós, um dia vamos embora. Locais arqueológicos dão a oportunidade de corrigir isso. Agora, a investigação definiu esse lugar fantasma como um local arqueológico que irá ajudar a proteger a história do Titanic para gerações futuras. Cada um dos artefatos inestimáveis faz parte de um mosaico de histórias trágicas. E juntos formam uma imagem. O campo de destroços totalmente mapeado está finalmente pronto para dar aos investigadores a resposta fundamental que esperaram por muito tempo. Quando e onde o Titanic se partiu. Nas 2 horas e meia que o Titanic demorou para afundar, mais de 700 pessoas saíram do navio em botes salva-vidas. Centenas desses sobreviventes testemunharam o naufrágio. No entanto, sempre houve discordância sobre como e quando o navio se partiu. Ainda existem diferentes teorias e argumentos sobre a forma como as coisas aconteceram exatamente, quando o navio se partiu. Agora, alguns pesquisadores acham que os novos dados podem provar de uma vez por todas o que realmente aconteceu. Nos últimos anos, a teoria dominante tem sido a de que a separação ocorreu quando o Titanic ainda estava na superfície. Sabemos por testemunhas vivas que a popa estava inclinada para fora da água quando afundou. Alguns especialistas argumentam que isso criou uma tensão imensa, dividindo o navio em dois. Mas Bill Land pensa o contrário. Segundo ele, os novos dados apresentam uma imagem diferente. No fundo do oceano drenado estão todas as pistas de que ele precisa. Para o olhar experiente de Bill, não há nada por acaso nos modelos do campo de destroços. Como respingos de sangue na cena do crime contam uma história. Agora, de volta à luz do dia pela primeira vez, com todos os cantos do campo de destroços digitalizados e analisados, ele pode trabalhar em como o Titanic realmente afundou. Vai dizer muito mais sobre o que aconteceu com o navio depois que deixou a superfície e fez a descida de quase 4.000 metros para o fundo do mar. E esperamos que ele nos diga mais sobre o que aconteceu com o Titanic durante a separação. Para Bill, há uma peça-chave de evidência visível pela primeira vez nas novas imagens do fundo do oceano exposto. É a dimensão global do campo de destroços. A nova pesquisa mapeia definitivamente o local. E pela primeira vez, os investigadores podem ver agora suas dimensões precisas. Elas não são exatamente do tamanho que eles esperavam. Acho que o local realmente não é tão grande quando se considera o tamanho do navio. Tem quase 305 metros de comprimento do navio, que está em 5 quilômetros quadrados. Se o navio tivesse se partido totalmente na superfície, Bill acha que haveria uma área de dispersão muito maior. Considerando que caiu a poucos quilômetros por uma coluna de água, acho que a dispersão dos artefatos é muito pequena. Quanto mais fundo na água é a separação, menor é a distância para os destroços se espalharem enquanto caem, e mais compacto é o modelo no fundo do oceano. É um argumento simples, e para Bill, é evidente que o navio se separou muito mais fundo na água do que se pensava anteriormente. Este é o único jeito que ele pôde explicar o pequeno modelo de dispersão. Uma das coisas mais importantes que acho que pode sair dessa situação é que o navio pode não ter se partido tão rápido
E na superfície, como se pensava inicialmente. E quando a teoria é comparada com as testemunhas vivas, há mais provas. Na melhor posição dos sobreviventes de ver qualquer separação, estavam 3 homens no deck do navio à popa. Seus depoimentos lembram que as chaminés caíram longe do navio. Mas nenhuma desintegração em grande escala e certamente nenhuma divisão em 2. Bill e seus colegas em todo o país têm muito mais trabalho para fazer antes de chegar à prova final. Mas na opinião dele, não há nenhum outro jeito de explicar a evidência. Para eles, uma coisa é incontestável. O Titanic não se separou em um lugar perto da superfície. Com novas e poderosas teorias, a investigação está começando a dar frutos. A montanha de dados a partir da expedição nos permitiu drenar o oceano e criar uma nova visão, onde podemos detectar pistas que outros podem ter perdido. Todos os principais acontecimentos do desastre deixaram marcas nos destroços ou no fundo do mar. E elas estão aqui. Para podermos ver as pistas que estão trazendo os mistérios finais do Titanic em foco nítido. Mas enquanto os investigadores têm agora uma compreensão mais nítida da história do naufrágio, há um mistério fundamental que eles ainda esperam desvendar. O que vai acontecer com o Titanic no futuro? Este é o Titanic exposto, como parece hoje, depois de um século de decomposição nas profundezas escuras. Nos 30 anos desde que foi encontrado, ninguém foi capaz de vê-lo assim. Enquanto os investigadores do Titanic estudam o modelo, os dados da expedição e o vídeo, está ficando cada vez mais claro que, mês a mês, ano a ano, o navio está desaparecendo. E isso está acontecendo mais rápido do que alguns especialistas esperavam. P.H. Nargeolet tem ido ao local do naufrágio por 3 décadas e viu uma grande mudança ao longo do tempo. A distância entre o deck A e o deck B era facilmente de uns 3 metros. Agora é de 1,5 metro a 3 metros. E passo a passo, a deterioração se aproxima da ponte. Em breve, todos os decks entrarão em colapso e tudo dentro será perdido para sempre. Os investigadores querem saber por que está acontecendo tão rápido. Nestas profundidades há muito pouco oxigênio na água, então o metal deve enferrujar extremamente devagar. Mas nas filmagens da expedição, eles podem ver claramente o navio duro em formações estranhas que se parecem com algum tipo de ferrugem. Eles até chamam de rusticles. Eu estava muito chocada com o tamanho e com as cores. São muito laranjas e marrons, e quando você está perto delas, são verdes e roxas, vermelhas e amarelas e todas as cores do arco-íris. No laboratório, eles analisam pedaços dos rusticles recuperados do navio. O que eles encontraram dentro não é o esperado. Não é ferrugem comum. A estrutura dentro desta casca difícil é extremamente frágil. Estão cheios de milhões de dutos, túneis e passagens, e todas essas pequenas cavidades e todos os tipos de nutrientes estão armazenados lá. Para os microbiologistas da equipe está claro. Os rusticles são formados por organismos vivos. E quando fazem mais testes, não há dúvida de que esses organismos são bactérias. Encontramos 5 comunidades diferentes de bactérias que vivem dentro de um rusticle. E você tem uma outra comunidade que vive na parte externa. E fazem delas algo realmente muito complexo. Eles descobrem que algumas dessas coisinhas são bactérias anaeróbias, formas de vida que não precisam de oxigênio para sobreviver.
Em vez disso, para seu abastecimento de energia, extraem ferro e minerais dos metais do navio. Como um bando de piranhas microscópicas, bilhões e bilhões deles estão se alimentando dos destroços. O impacto dos Rusticles nesse navio é extremamente grande e surpreendente. Pelo estudo destas criaturas minúsculas, os microbiologistas agora podem estabelecer com convicção um prazo para a destruição total do Titanic. Se voltarmos 500 anos, o Titanic estaria muito semelhante ao que a proa está agora, tanto quanto o casco. Seria ainda em formato de U, um navio bem ancorado. Eu esperaria a deterioração ser de trás para frente, então uma grande parte do deck teria caído sobre si mesmo. Se tivéssemos como revisitar o Titanic em 1000 anos, eu não seria capaz de dizer o tamanho magnífico do navio que é hoje. Eu esperaria que todos os decks desaparecessem e a proa fosse preenchida com o que seria parecido com pilhas de ferrugem. Se você revisitasse a seção da popa, veria que a deterioração seria muito maior, simplesmente por causa do dano que a seção sofreu durante o naufrágio. As bactérias cobririam as vigas e basicamente formariam os Rusticles e as deterioraria a ponto de ser uma pilha de minério de ferro no fundo do mar. Muito antes disso, os guardiões do Titanic terão que tomar algumas decisões difíceis. O que vamos fazer? Vamos esperar e permitir que a seção da proa entre em colapso? Ou no futuro, vamos criar alguns projetos para recuperar certos tipos de artefatos da seção da proa? Mas qualquer sugestão de pegar mais artefatos é controversa. Para alguns descendentes daqueles que perderam a vida, este é um local grave e deve ser deixado sozinho. Inicialmente, David Gallo concordou. Mas quando os objetos foram colocados em exposição, ele não tinha tanta certeza. Fomos ver a exposição do Titanic e percebi que o mais importante para contar essa história fantástica era ter alguns desses artefatos com você e poder mostrar para alguém. Para mim, os artefatos são a memória histórica do navio. Podemos deixar tudo no fundo do oceano para sempre e tudo estará perdido. Mas enquanto o Titanic se deteriora, uma coisa é certa. Graças à nova ciência, a maior parte do navio agora pode nunca ser perdida. O local foi definido pela primeira vez para sua arqueologia poder ser protegida. Cada centímetro do naufrágio dentro do perímetro foi digitalizado e analisado. Cada artefato conhecido foi registrado, mapeado e capturado neste mundo duplicado digital que nunca irá corroer. Congelado no tempo, podemos ver e estudar o naufrágio como nunca antes. Em plena luz do dia, os exploradores, agora e no futuro, podem continuar sua investigação aqui, no fundo do oceano drenado, onde o Titanic reside.